Olá, eu sou o Matheus Gabriel, estou explicando o que é equilíbrio químico. O equilíbrio químico, basicamente, é o nome que é dado ao ramo da fisicoquímica, na qual se pode estudar duas reações possíveis. Uma direta, onde os reagentes têm a possibilidade de transformar-se em produtos, e uma inversa, na qual é a vez dos produtos se transformarem em reagentes. De exemplo, podemos usar uma garrafa de refrigerante. Nela há a decomposição/formação do gás carbônico. Eventualmente, ele se decompõe em água e dióxido de carbono. Essa relação é equilibrada, pois conforme ocorre a decomposição, também ocorre a formação do ácido carbônico. Alguns resumos sobre equilíbrio químico. A velocidade da reação direta sempre vai ser igual à da inversa. A partir de um gráfico, podemos detectar quando a curva se torna constante em relação ao eixo y. Pode haver participantes gasosos, líquidos, aquosos ou sólidos. Pode ser calculado com base na concentração mol, pressão parcial ou número de íons. De acordo com as pesquisas sobre a quantidade de íon hidrônio e cátion hidróxido, o meio pode ser dividido em ácido, alcalino ou neutro. Quando se trata da dissolução do sal na água, a constante de equilíbrio se relaciona à hidrose do sal. Se a solução for formada a partir de um ácido ou base fraca e sal, uma solução tampão é formada. Equilíbrio químico. Todas as reações químicas possuem uma velocidade, mas no caso das reações reversíveis, faz com que a reação direta tenha a sua velocidade e a reação indireta também. O processo só entrará em equilíbrio químico quando as duas velocidades tornarem-se absolutamente iguais. Para ocorrer um equilíbrio químico, é preciso a reação for reversível ter a velocidade de reação direta igual à da reação inversa, ou se a reação ocorrer em algum ambiente fechado. Gráfico de equilíbrio químico. Esse gráfico irá sempre apresentar as mesmas variáveis: tempo, eixo x, concentração em mol, no eixo y. Qualquer curva descendente pertence a um reagente, e qualquer curva ascendente pertence a um produto. Olá, eu me chamo Jaiane e vou falar sobre as classificações e depois os fatores que alteram o estado de equilíbrio. Classificação. Os equilíbrios químicos podem ser classificados em homogêneos e heterogêneos. Equilíbrio homogêneo é aquele em que todos os participantes se encontram em uma única fase. Portanto, classificamos o sistema como sendo homogêneo. O equilíbrio heterogêneo é aquele em que os participantes se encontram em mais de uma fase. Portanto, classificamos o sistema como sendo heterogêneo. Bom, meu nome é Beatriz Passos e irei explicar a constante do equilíbrio químico. Bem, o equilíbrio químico é caracterizado quando a velocidade da reação de ida é igual à da volta. Em outras palavras, é quando A e B reagem para a formação de C e D, e pode C e D também voltar a A e B. A velocidade da reação direta é obtida a partir de uma constante K multiplicada por A elevado a seu coeficiente estequiométrico e por B também elevado a seu coeficiente estequiométrico referente. Já para as reações inversas, sua velocidade se dá por outra constante K, aqui no caso será chamada de K-1, em que é multiplicado por C e D elevados a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Assim, é possível dizer que o equilíbrio se dá por V1, que no caso é a reação direta, igual a V-1, a reação inversa. Quando o sistema está em equilíbrio químico, todas as espécies que o compõem se coexistem. Vale a ressalta que, se este estiver em estado gasoso, deve estar em um recipiente fechado. Já se for em estado aquoso, esta condição não é necessária, porém não deve haver contato com nenhum tipo de gás. Visto que V1 é igual a V-1, ao substituir seus valores, a fórmula se torna K1 vezes A elevado a A vezes B elevado a B, igual a K-1 vezes C elevado a C vezes D elevado a D. Realizando uma troca, se torna K1 dividido por K-1 igual a C elevado a C vezes D elevado a D dividido por A elevado a A vezes B elevado a B. K1 dividido por K-1
gera uma nova constante denominada K de concentrações, ou simplesmente Kc. De maneira formal, o Kc é dado pela concentração dos produtos dividido pela concentração de reagentes e elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Frequentemente, a leitura de gráficos se faz importante. Então, podemos dividi-lo em duas categorias: velocidade por tempo e concentração por tempo. O primeiro consiste em identificar o tempo em que o sistema entrou em equilíbrio. A velocidade direta, ou V1, é apresentada pela linha que decresce, e a inversa, ou V-1, é a que cresce. Quando ambas se encontram e passam a ser iguais, é chamada de equilíbrio químico. Deste gráfico, só é possível obter o tempo em que o sistema atingiu o equilíbrio. O segundo ainda possui duas classificações. Em primeiro caso, uma certa concentração reduz enquanto a outra aumenta. A que diminui é tida como a dos reagentes, no caso A e B, e a que sobe a dos produtos, no caso C e D. Seu equilíbrio se dá quando as velocidades são iguais e as concentrações não mais se alteram. Nesse caso, os reagentes C e D serão maiores que A e B, logo o Kc será maior que 1. Vale abrir um parênteses e ressaltar que o ponto de interseção não é o ponto de equilíbrio, pois para ser o ponto de equilíbrio, eles teriam que ser a velocidade igual e a concentração também. Em segundo, as concentrações A e B não baixam tanto e C e D não sobem. Portanto, com pouco A reagindo e pouco C produzindo, resulta em um numerador pequeno e um denominador grande, acarretando em um Kc menor que 1. Em termos de pressão, também é uma expressão algébrica, chamada de constante de equilíbrio, baseada na pressão parcial dos reagentes e produtos, também chamada de Kp, que ocorre quando os componentes do equilíbrio são substâncias gasosas. Logo, a expressão se reduz a Kp igual a pressão de C elevado a C vezes a pressão de D elevado a D, dividido pela pressão de A elevada a A vezes a pressão de B elevada a B. Me chamo Rian e vou falar sobre grau de equilíbrio. Representa a relação matemática entre a quantidade de um reagente que foi consumido e a quantidade deste reagente no começo da reação. Essa grandeza, indicada em mols, é dada pela expressão A igual a quantidade em mols que reagiu ou quantidade inicial em mols. Com relação ao grau de equilíbrio, podemos ver que, quanto maior o valor de A no equilíbrio, menor será sua sobra de reagentes e maior a quantidade de produtos, e que quanto menor o valor de A no equilíbrio, maior será a sobra de reagente e menor será a quantia de produtos formados. Vou falar agora sobre o princípio de Le Chatelier. Após observar das propriedades físicas e químicas de um equilíbrio químico, o químico francês Henri Louis Le Chatelier, em 1884, fez a seguinte generalização. Quando um fator externo age sobre o sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Ou seja, o que ele quis dizer que quando mudamos alguma propriedade de um sistema em equilíbrio, a alteração faz com que o sistema busque minimizar de algum modo tal modificação, e assim um novo equilíbrio se forma quando a velocidade das relações, tanto direta quanto inversa, se igualam, e as concentrações das substâncias das relações se tornam novamente constantes. Fatores que alteram o estado de equilíbrio. Primeiro, efeito da pressão. Uma modificação na pressão em um sistema só altera o equilíbrio quando há variação dos coeficientes estequiométricos dos gases nos produtos em relação aos reagentes. De maneira geral, o aumento da pressão favorece o sentido com menor quantidade em mol de gás, ou seja, menor volume. Diminuição da pressão favorece o sentido com maior quantidade em mol de gás, ou seja, maior volume. Efeito da temperatura. O aumento de uma temperatura de um sistema em equilíbrio favorece mais o sentido da reação endotérmica. A diminuição de uma temperatura de um sistema em equilíbrio, no entanto, favorece o sentido da reação exotérmica. Efeito da concentração. A adição de uma substância, reagente ou produto em um equilíbrio, de modo geral,
favorece o sentido de consumo dessa substância. Analogamente, a remoção de uma substância em um equilíbrio, de modo geral, favorece o sentido da formação dessa substância. Efeito catalisador. Os catalisadores aceleram igualmente as reações direta e inversa, de modo que nenhum dos sentidos do equilíbrio é favorecido. A presença de um catalisador fará com que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente. Olá, meu nome é Amanda e vim dar continuidade no trabalho apresentando alguns exercícios sobre equilíbrio químico. Exercício número 1. Para a reação de A para 2B, partindo de A puro, o gráfico a seguir representa a variação das concentrações de A e B em função do tempo. Para essa reação, a constante estequiométrica de equilíbrio nessas condições vale: letra A, 0,60, B, 0,83, C, 1,20, D, 1,67 ou E, 1,80. Nessa alternativa, a A está na curva de cima e B está na curva de baixo. Então, pegamos os valores das concentrações no momento em que as curvas ficam constantes. Aplicando-se a fórmula constante de equilíbrio, K é igual a produtos e coeficiente divididos por reagente e coeficiente. Temos, então, 3 ao quadrado dividido por 5, que é 9 dividido por 5, que é igual a 1,8. Então, a alternativa correta é a E. Segunda questão. Nas condições ambientes, é exemplo de um sistema de estado de equilíbrio 1. Xícara de café bem quente. B. Garrafa de água mineral gasosa fechada. C. Chama uniforme de bico de Bunsen. D. Porção de água fervendo em temperatura constante. Ou E. Tigela contendo feijão cozido. A alternativa correta é a letra B, garrafa de água mineral gasosa fechada. Por quê? O equilíbrio químico ele só acontece quando a velocidade da reação direta é igual à da reação indireta. Então, o único exemplo no qual o equilíbrio acontece é na garrafa que está fechada. Terceira e última questão. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: 1. O equilíbrio químico ele só pode ser atingido em um sistema fechado, ou seja, onde não há troca de... Terceira e última questão. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: 1. O equilíbrio químico ele só pode ser atingido em um sistema fechado, ou seja, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Está correta. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, que é concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Também está correta. Terceira. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, as colisões entre as moléculas, formação de complexos ativados e transformações de substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Também está correta. Ou seja, a alternativa correta é a E. Todas estão corretas.